Algoritmos são fundamentais para a ciência da computação e engenharia de software. O desempenho do mundo real de qualquer sistema de software depende somente de duas coisas: o algoritmo escolhido e a utilidade e eficiência das várias camadas da implementação. O bom desenho de algoritmos é matéria crucial para o aperfeiçoamento do desempenho de qualquer sistema computacional. O estudo de algoritmos oferece esclarecimento sobre a natureza intrínseca do problema, assim como a possibilidade de implementar soluções independentes de qualquer linguagem de programação, paradigmas de programação, hardware ou qualquer outro aspecto da implementação. O que é complexidade assintótica de programas? Muitas vezes precisamos otimizar códigos para aumentar a robustez e velocidade de sistemas. Podemos ter vários fatores influenciando nesse ponto. Fazer uma análise assintótica é se preocupar com valores grandes de entrada para o processamento do algoritmo, com o intuito de calcular o tempo total de processamento e viabilidade para determinados casos. Muitas vezes, com isso podemos ser capazes de saber se é necessária a utilização de outra metodologia ou ferramenta para a realização de uma tarefa. Indução matemática é um método de prova matemática usado para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. A forma mais simples e mais comum de indução matemática prova que um enunciado vale para todos os números naturais n e consiste de dois passos. O primeiro passo é a base, mostrar que o enunciado vale para n igual a 1. O segundo passo é o passo indutivo, mostrar que se o enunciado vale para n igual a k, então o mesmo enunciado valerá para n igual a k mais 1. Esse método funciona provando que o enunciado é verdadeiro para um valor inicial, e então, provando que o processo usado para ir de um valor para o próximo é válido. Se ambas as coisas são provadas, então qualquer valor pode ser obtido através da repetição desse processo. Para entender por que os dois passos são suficientes, é útil pensar no efeito dominó. Se você tem uma longa fila de dominós em pé, e você puder assegurar que o primeiro dominó cairá. Sempre que um dominó cair, seu próximo vizinho também cairá. Então, no final, você pode concluir que todos os dominós cairão. Notação assintótica. Quantos passos de tempo, espaço e energia são necessários para a computação de um algoritmo? Bom, para isso temos a notação assintótica. A notação assintótica é utilizada a fim de representar o comportamento essencial de uma função. Ela serve de medida de comparação entre os diversos tipos de algoritmos e leva em consideração o número de passos precisos para sua computação. Durante intervalos de tempos longos, somente o termo de maior grandeza realmente importa numa análise de recursos gastos por um algoritmo. Por exemplo, em 2 vezes n mais log de n mais 6, o termo que vai interessar para n grande será apenas 2 vezes n, ou seja, para valores de entrada muito grandes, a função tende a ser linear. Big O limita superiormente uma função. A função fn é a ozão da função gn se existirem um n0 e um c, tais que a função fn seja menor ou igual a c vezes gn, para qualquer n maior ou igual a n0. Big Ômega limita inferiormente uma função. A função fn é igual à função gn se existirem um n0 e um c, tais que c vezes gn seja menor ou igual a fn, para qualquer n maior ou igual a n0. Prova de corretude. Como provar que um algoritmo está correto para o milionésimo valor de entrada? Para isso, temos relações de recorrência e a construção de algoritmo por indução. Relações de recorrência. Uma relação de recorrência é uma equação onde cada termo de uma sequência é definido em função dos elementos anteriores. Assim, quando resolvemos uma relação de recorrência, nós encontramos uma fórmula explícita que dá o termo geral da sequência. As relações de recorrência são compostas por duas partes importantes: a condição inicial, que deve ser conhecida, e a equação de recorrência, que é a regra que permitirá calcular os próximos termos em função dos termos antecessores. Por exemplo, os números de Fibonacci são definidos usando-se a relação de recorrência linear fn é igual a f de n menos 1
mais f de n menos 2, para n maior ou igual a 1, com os seguintes valores iniciais: f0 igual a 0 e f1 é igual a 1. Explicitamente, a recorrência produz as equações f2 é igual a f1 mais f0, f3 é igual a f2 mais f1, f4 é igual a f3 mais f2, e assim por diante. Obtém-se, a partir daí, a sequência de número de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim vai. Construção de algoritmos por indução. A indução é uma poderosa técnica de prova que permite estender soluções de subproblemas menores para subproblemas maiores. O benefício imediato desta metodologia de construção de algoritmos é que a corretude do algoritmo é obtida diretamente. Temos como exemplo criar um algoritmo para realizar a soma dos termos de um polinômio de grau n. Dada uma sequência de números reais, a n-1, a n-2, até a 1 e a 0, e o número real x, compute o valor do polinômio Pn de x, sendo an vezes x elevado a n, mais an-1 vezes x elevado a n-1, até a 1x e a 0. Hipótese de indução. Dada uma sequência de números reais, a n-1 até a 0 e o número real x, sabemos calcular o valor de Pn-1 de x, que é a n-1 vezes x elevado a n-1, a n-2 vezes x elevado a n-2, até a 1x mais a 0. A base da indução é P0 de x é igual a 0, o que equivale a dizer que x elevado a 0 é a 0, correspondendo ao menor problema. O passo de indução é Pn de x igual a n de x, a n vezes x elevado a n, mais o Pn-1 de x, equivalente a termos o maior grau do polinômio n-1, tendo assim como subproblema do polinômio de grau inferior. Ao realizarmos o passo de indução, teremos um valor de multiplicação para um polinômio de grau n-2, realizando inúmeras iterações até atingirmos o valor x elevado a 0, que é a nossa base. Temos um algoritmo em linguagem C que explica esse problema. P de 0 é igual a 0, que é a base do problema. O for realizamos do grau 1 até o grau máximo do polinômio de x igual a 1, indicando com 1 para realizarmos potência de x equivalente ao grau dos polinômios de cada iteração. O segundo for é responsável pelo cálculo da potência de x. O polinômio Pi, equivalente a AI vezes x elevado a i, mais o polinômio de grau anterior, P de i-1, como são armazenados os valores anteriores e os polinômios futuros, podemos calcular o valor de Pi. Algoritmos iterativos consistem em pegar um bloco de dados de entrada e realizar um processamento diferente para cada padrão. Um algoritmo recursivo é um algoritmo que expressa a solução de um problema em termos de uma chamada a si mesmo. Divisão e conquista. A ideia básica consiste em dividir o problema em vários subproblemas,
e resolvê-los através da recursividade. Após todos os subproblemas terem sido resolvidos, ocorre a conquista, que é a união dessas resoluções. O Merge Sort, ou ordenação por mistura, é um exemplo de algoritmo de ordenação do tipo dividir para conquistar. Ele usa essa metodologia de reduzir a complexidade e agrupar resultados para ordenar valores em um vetor, usando a recursividade em alguns problemas. Entretanto, essa técnica não é muito eficiente devido ao alto consumo de memória e tempo de execução. Os 3 passos úteis do algoritmo dividir para conquistar, ou divide and conquer, que se aplica ao Merge Sort, são: primeiro, dividir. Dividir os dados em subsequências pequenas. Segundo, conquistar. Classificar as duas metades recursivamente aplicando o Merge Sort. E terceiro, combinar. Juntar as duas metades em um único conjunto já classificado. Programação dinâmica. Esse é um método para a construção de algoritmos para a resolução de problemas computacionais, em especial os de otimização combinatória. Ela é aplicável a problemas nos quais a solução ótima pode ser computada a partir de soluções ótimas previamente calculadas e memorizadas de outros subproblemas, que, quando sobrepostos, compõem o problema original. Os problemas de otimização devem ter 2 características para que a programação dinâmica seja aplicável. Subestrutura ótima. Um problema que apresenta subestrutura ótima quando a solução ótima para o mesmo problema contém em seu interior soluções ótimas para outros subproblemas. Superposição de subproblemas. A superposição de subproblemas acontece quando um algoritmo recursivo reexamina o mesmo problema muitas vezes. Problema da mochila. O problema consiste em que temos uma mochila e vários objetos de pesos diferentes e valores diferentes. Pretendemos colocar o maior número de coisas possíveis dentro da mochila a fim de termos o maior valor em produto. Entretanto, temos a limitação da capacidade da mochila. A figura mostra um exemplo de 3 produtos com valores diferentes e pesos diferentes, e a capacidade de armazenamento da mochila. Ao centro, temos testes que indicam como seria se colocássemos o máximo de produtos sem ultrapassar o limite da mochila. E à direita, temos o valor ideal, no qual não existe nesse caso, pois não podemos dividir os produtos em partes. Ao usarmos programação dinâmica, construímos um algoritmo que trabalha em estágios, considerando uma entrada por vez. Em cada estágio é tomada uma decisão considerando se uma entrada particular é uma solução ótima. Isso é feito considerando as entradas em uma ordem determinada por um processo de seleção, que é baseado em alguma medida de otimização, que pode ou não ser a função objetivo. Na maioria das vezes, porém, essas medidas de otimização resultarão em algoritmos que gerarão soluções subótimas. NP-completude. Problemas intratáveis ou difíceis são comuns na natureza e nas áreas do conhecimento. Problemas do tipo fáceis podem ser resolvidos por algoritmos polinomiais. Para problemas do tipo difíceis, no momento, conhecemos apenas algoritmos exponenciais para resolvê-los. Como exemplo, podemos citar 2 programas com tempo de execução O de n elevado à quinta para o primeiro problema e O de 2 elevado a n para o segundo problema. Faremos alguns testes mostrando o tempo de execução para esses algoritmos, contando que nosso computador executa 1 milhão de instruções por segundo.
Para a execução dos dois algoritmos, usamos 10 instruções. O primeiro problema leva 0,1 segundos para ser resolvido. E o segundo problema, 0,001 segundos. Para 20 instruções, encontramos maior tempo de execução no primeiro problema do que no segundo. Entretanto, para 30 instruções, o primeiro problema leva 24 segundos para ser executado e o de ordem exponencial leva 17 horas. Para 40 valores de entrada, o problema polinomial leva 102 segundos e o problema exponencial consegue levar 12 dias. Exemplos de problemas NP completos são o problema da mochila, Tetris, caixeiro viajante, torre de Hanoi e entre outros. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi só uma introdução sobre a disciplina Projeto e Análise de Algoritmos. Esperamos que tenha sido útil. Bom, para mais informações você pode encontrar no site da Unifesp do campus de São José dos Campos.